Tá ótimo. Então, eu estou começando a gravar aqui, pelo menos, o áudio junto com a imagem. A gente vai começar, então, pessoal, falando um pouco da aula passada, tá certo? A aula passada que a gente parou. Em que a gente parou na aula passada? Do dia 14/11. Então, a gente vem falando lá desde o dia 7, né, em homenagem a esse mês, que é o Dia da Consciência Negra, tá? O Dia da Consciência Negra, que foi ontem, né? E aí a gente está aí fazendo o mês da Consciência Negra em comemoração, né, do dia de ontem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mês todo. E aí a gente está falando, então, desde o dia 7, sobre defasagens culturais, impactos do racismo diante da rebeldia do desejo e da morte. A gente falou, eu já vou colocar aqui alguma coisa dos slides, mas a gente falou aí sobre a morte, a civilização ocidental, a morte do outro, né? Que a gente não consegue elaborar a morte de si, porque a morte não tem representação no inconsciente, assim como o feminino, assim como o Deus, não é? E a gente não consegue elaborar a morte de si. Elaborar não é sonhar, não é imaginar, não é entender que o indivíduo morre, né, ou você morre, que as coisas têm limite, não é isso. Mas elaborar, tá bom? Isso é da ordem do simbólico. E para que você possa fazer isso, você precisa de uma representação mental que possa o simbólico dar conta disso, né? E aí a gente falou que na semana passada que foi justamente a partir do século XIX que o luto é ressignificado e passa a ocorrer um exagero, né, desse luto, né? Quer dizer, que os sobreviventes que aceitam a morte do próximo, né, mais dificilmente do que nos outros, a morte temida não é a morte de si mesmo, mas a morte do próximo. A gente até citou isso no livro do Philippe Arrier, tá bom? O Philippe Arrier, que é o historiador, a gente considera um historiador junguiano, tá certo? Historiador junguiano, quer dizer, ele é um historiador, mas com uma perspectiva junguiana, né, digamos assim, porque ele vai utilizar o conceito de arquétipo, vai ter algumas coisas bem polêmicas ali no Philippe Arrier, mas o fato é que ele trata a morte, um dos primeiros a tratar sobre a morte, ele, o Michel Fauvel, que é um francês aí de uma geração que a gente vai chamar de geração dos análises, né? Dentro dessa perspectiva da morte, tá bom? E aí a gente vai até dizer que o Philippe Arrier é um historiador domingueiro, porque ele só consegue pesquisar aos domingos, né? Por conta que ele é professor de história, enfim, e fica muito complicado dele pesquisar, se debruçar disso, né? Se debruçar o tempo todo nisso. Então a gente chama ele de pesquisador domingueiro, né? Essas são informações da semana passada que eu não... algumas eu já tinha dado, outras não, mas a gente só está retomando, tá bom? Interdições e tabu. A gente falou disso também, uma interdição, né? O que é uma interdição do ponto de vista histórico? Anotem aí. Uma interdição no sentido... Bom, uma interdição no sentido psicanalítico, freudiano, clássico, e aí dentro das perspectivas antropológicas culturais do pensamento selvagem, né? Pensamento selvagem, tristes trópicos, não é? Que seria
o Claude Lévi-Strauss, né? Esse antropólogo vai dizer aí que existe um interdito em todas as culturas. Mas o que seria esse interdito? Então, existe alguma coisa ali que nem tudo pode ser feito, né? Existe algum ponto, em determinado lugar cultural, em que algo não pode ser feito. Por exemplo, eu não posso casar com a minha própria mãe. Isso é um incesto. Isso é um ponto de interdição, né? Então, interdição, do ponto de vista antropológico, seria dessa magnitude. Tá. Do ponto de vista histórico, seria qualquer aplicação necessária, né, uma aplicação necessária da lei. Mas, do ponto de vista histórico, isso é um pouco... não é tão universal assim, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de interdição histórica. Protestantes não podem ser enterrados em cemitério católico no século XIX. Ponto. Por quê? Porque é um interdito. E o que seria isso? Protestantes, né? Hereges, né? Que não necessariamente devem ser hereges, todos os protestantes, né? No século XIX existem os documentos que você pode assinar, né? Renegando a fé, né? Termo de abjuração, que vai ser chamado. O catolicismo no século XIX tem um mecanismo chamado de termo de abjuração, né? O que seria esse termo de abjuração? Seria todos aqueles que desejassem renunciar à fé deveriam lançar mão desse documento, né? Então, você que, por exemplo, é protestante e quer casar e não tem um pastor, mas tem um padre na sua região, o que você faria? Você pegaria esse documento, claro que esse documento está ritualizado, obviamente, assinaria e passaria, então, a incorporar o rebanho católico, né? Mesmo sendo calvinista ou luterano, ou, de uma forma mais genérica, evangélico. Então, você poderia ser um ex-evangélico, né? Isso era muito comum no século XIX. Ex-evangélico. Por quê? Porque no século XIX você não tem uma mão de obra pastoral evangélica em abundância, né? O que você tem mais, obviamente, são padres, né? Mesmo que eles estejam reclamando de que há um movimento, há muito território para pouco pastor, né? Para o padre, né? Digamos assim, no caso. Então, no século XIX, como você tem menos pastor do que padre, e você tem o desejo de casar, e você não tem um pastor na tua região, então o que você faz? Você assina um termo de abjuração, renunciando à sua fé, né? Isso é um mecanismo. Agora, quando você tem um padre e um pastor, por exemplo, na mesma região, né? E eles entram em disputa, como aconteceu em São Leopoldo, como aconteceu... São Leopoldo no sul do Brasil, né? Como aconteceu em Campinas, como aconteceu aqui em Nova Friburgo e outras regiões do Brasil durante o século XIX, os corpos mortos neste território em disputa, eles são corpos interditados, né? Corpos interditados no enterramento para sepultamento católico, tá bom? Então, interdição histórica seria nesses termos, tá bom? Ou seja, para você obter uma sepultura eclesiástica, que não se trata do que eu teria que dar um curso só de sepultura eclesiástica, mas não é a intenção. A questão é que você deveria ter recursos, né? Recursos materiais aí para fazer, para adquirir essa sepultura eclesiástica, tá bom? O que, no caso dos cemitérios protestantes, você não tem, não existe sepultura eclesiástica, né? Os pastores, eles
acolhia, né, corpos não identificados, acolhia natimortos, já tinha falado, natimortos, duelistas, né, evangélicos de várias denominações, né, várias confissões, hereges, né, e assim por diante. Então, a gente falou isso, falou de interdições, falou de tabu, que um fator material importante que impulsionou as transformações foi a transferência do local da morte, né, que agora passou a ser não mais dentro da igreja, mas dentro do cemitério, ao lado da igreja, e cada vez mais se afastando do templo da igreja. Né? Já não se morre mais em seu domicílio, no meio de familiares, não é? Com o afastamento do cemitério perto da igreja, né? Agora já não é mais perto, mais afastado, e com o surgimento dos hospitais, a gente tem aí a morte em outro lugar. Né? E aí a gente parou na história da morte no Brasil. A gente parou aí. A gente vai hoje tratar sobre isso, história da morte no Brasil, tá bom? Eu não sei se eu consigo aqui compartilhar minha tela, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Sim, os materiais da semana passada, tem vários, eu recomendaria a vocês Achille Mbembe, a Bell Hooks, a Invenção das Mulheres, né? A Iroque, né? A Iroquê, Ritos e Rituais do Senegalém, também é muito bacana para vocês darem uma olhada. E hoje, aqui já para a aula de hoje, a gente tem aqui uma apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só fazer aqui. Muito bem. Essa aqui. Vocês estão vendo aí? Tá tudo bem? Ótimo, maravilha. Então, nessa aula, então, de hoje, o que a gente vai falar? Defasagens culturais, na parte 2. Nosso percurso aí, mais uma vez. Racismo e rebeldia do desejo. A gente vai ver que os cemitérios... Gente, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Cemitério, que já é um trabalho raro de se fazer, né? Você não encontra muitos trabalhos cemiteriais e muito menos de arte tumular, e a gente vai ver isso, para a gente poder chegar no cemitério dos Pretos Novos, que é um cemitério de escravizados, a gente precisa ter um percurso e um método, né? ou pelo menos alguns métodos. Né? Toda vez que você for pesquisar alguma coisa, você tem que partir de questões do presente, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre quando você vai indagar o passado, ou mesmo até o presente, você tem que partir de questões do presente. Isso é extremamente importante. Mas então, as questões são sempre as mesmas, Ronald? Não. As questões nunca são as mesmas. É por isso que cada pesquisa tem um valor único, porque é você quem está desenvolvendo a pesquisa. Então, se você vai pesquisar alguma coisa, se você vai investigar alguma coisa, você parte de uma questão, você parte de uma pergunta. Essa pergunta é que vai te guiar. Em determinados momentos, ela vai ser respondida, mas essa resposta vai abrir outras questões e assim por diante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os cemitérios, né, de um modo geral, eles são eles têm símbolos, né? Eles são simbólicos, ou seja, ele tem uma simbologia. E que simbologia seria essa? Ronald, mas essa simbologia ela pode variar, né? Várias simbologias por aí, né?
dentro do cemitério. Por exemplo, eu vou mostrar um cemitério aqui, esse é um cemitério inglês, que veja bem, mesmo você não sabendo nada, eu não sei nada de cemitério, o cemitério é a reprodução social dos vivos. A cidade dos mortos, o terreno onde estão os mortos, é a reprodução da onde vivem os vivos, né? As imagens dos mortos são as imagens do desejo dos vivos também. Por quê? Porque um cemitério ele é mais para o vivo do que para o morto. A princípio, sim. Apesar de você ter ali o defunto, a sepultura, né? Só que ela vai dizer mais a relação que se estabelece dos vivos com a morte, né? Então você pode ver aí, por exemplo, esse cemitério aí que eu estou mostrando para vocês. Você não pode saber nada, não precisa saber nada, mas você vê que tem um simbolismo. Você vê que a natureza, né, a paisagem em volta, o espaço que o túmulo ocupa dentro desse lugar cemiterial, ele é um espaço que diz também algo, né? Você vê uma árvore, você vê uma folha, você vê o chão, você vê o esverdeado do chão, né? Isso sem você saber nada. Mas aqui não tem muita coisa, Ronald. Não, tem sim. Mesmo que não tenha, a ausência de símbolos também diz algo, né? Então, o cemitério é uma coleção de ausências, por exemplo. O cemitério é uma coleção de ausências que talvez a gente nem passe para a nossa mente, né? Vocês continuam vendo meus slides, né? Não tem problema não, né? Vocês continuam. Ótimo. Então, mesmo que você... aqui tem pouco simbolismo, né? Porque o cemitério católico ele é mais carregado de simbolismo, o cemitério protestante menos, e os cemitérios escravizados que não tem mesmo, né? Não tem nada. Então, a presença diante dessa ausência também vai dizer algo, né? E quando você... Por que o cemitério é uma coleção de ausências, né? Ou seja, porque está lidando com memória. Sempre a gente lida no cemitério com memória, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de saudade, né? O que seria saudade? Saudade é a vivência da ausência, né? Quer dizer, a saudade ela é uma percepção, um sentimento, uma sensibilidade de uma memória que viveu uma ausência, né? Quer dizer, tudo isso a gente encontra no cemitério, né? O cemitério tem corpos como esse que vocês estão vendo aí nos slides, corpos esculturais, né? que tem várias camadas de ausência, né? Vários vazios, né? Digamos assim. Outra questão que a gente pode também trabalhar nos cemitérios e tudo mais por exemplo, aí a questão do simbólico, né? Você tem ali essa esfinge, né? com essa anel em volta da boca, né? Com cara de leão, né? Quer dizer, tem um mimetismo de porta, né? Quer dizer, porta é passagem. Você vai sempre se deparar nos cemitérios com porta, né? Sempre assim, porta, cortina, adorno, né? Um adorno de capa. Tudo isso ela tem invoca passagem, né? A escada, né? A escada, você tem uma escada. O que é uma escada? A escada, ela sempre tem uma passagem, representa algo de um patamar para o outro patamar, né? Seja para cima ou seja para baixo, né? Ou seja caracol, seja
qualquer tipo de escada é sempre também dentro desses moldes, né? A escada é sempre passagem, né? Assim como a porta, né? A escada sempre vai de um patamar a outro, né? Se a gente vai muito a questão bíblica, né? Jacó sonhou com uma escada onde os anjos descem e sobem, quer dizer, é sempre de outros mundos, né? Por exemplo, a gente vai ver ali, acho que eu botei o túmulo do Júlio Verne, né? O Júlio Verne é um escritor, né? Um escritor que escreve sobre outros mundos, né? Então o cemitério sempre tem digamos, essa simbologia, né? Talvez outros cemitérios, por exemplo, a coluna cortada, né? O que seria uma coluna cortada? Quer dizer, é uma continuidade que se partiu, né? Ou seja, você tem uma permanência, mas essa permanência tem um limite, ela se rompe, né? Isso é uma coluna, né? Quer dizer, é a vida que teve sua interrupção, né? A cortina teatralizada, né? Isso também é uma lápide ali da Catherine Van Druck, né? Que é uma lápide que tem uma conotação cênica, né? Um drama, né? Uma cortina teatralizada, né? Onde você tem ali como se fecha acaba o show, né? Acabou o show, fecha-se as cortinas, né? Também os cemitérios têm essa questão simbólica, né? Mais uma vez aqui o túmulo que vocês estão vendo à esquerda, eu sei que está pequeno, mas depois vocês podem ver por baixando esse material, é o túmulo do Júlio Verne, por exemplo, né? Quer dizer, como ele se recusa a estar no mundo, né? Em qualquer mundo que seja, né? Ele sempre escrevendo sobre outros mundos, aí ele, no caso, ele recusa, né? Essa escultura é muito bonita, à esquerda de vocês, né? À direita você tem um cachorro, né? Um cachorro, companheiro do homem, né? Mesmo após a morte, né? Quer dizer, essa composição dessa paisagem aqui à direita, por exemplo, é uma composição que é uma dupla camada, né? Uma dupla camada, ou seja, uma camada a própria escultura que o homem fez para o homem no sentido humano, né? Que o humano fez para alojar, né? Habitar o seu morto, né? Mas por outro lado você tem a natureza também compondo por cima dessa camada, né? O lodo, o mato crescendo, né? A natureza compondo o abrigo da morte, né? Isso é muito, muito interessante também, né? Quer dizer, os musgos também fazem parte dessa composição, né? Não é um cemitério abandonado, né? Mas é um cemitério onde que a natureza cuida também desse lugar, né? Muito interessante também isso, né? E aí a gente tem vários cemitérios também, outro cemitério da Consolação, né? Esse aqui é um cemitério holandês, na verdade. Esse cemitério é um cemitério holandês, quer dizer, são um casal, né? Em que um casal eles morrem e aqui eles estão se dando as mãos, né? Eles foram enterrados aqui no mausoléu, né? E esse mausoléu... Tô sem som? Acabei? Peraí. Continua sem som. Aí. Melhorou? Voltou? Voltou. Ah, tá bom. Eu parei aonde? No casal. No casal. Muito bem. Tá tudo bem, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô pensando, Ronald, eu moro Sim. em São Paulo, né? Eu tô pensando no cemitério que tem aqui, que acho que é um dos maiores da América Latina, da Vila Formosa. Sim. Que assim, é um cemitério para uma classe mais baixa e não tem absolutamente nada, né? O que acontece? A cultura material das classes sociais menos abastadas, né? Quanto menor a classe social, menos
os materiais vão ser rudimentares, né? Mas isso não significa que a simbologia não seja carregada. Isso é interessante também a gente observar isso, né? Porque você olha, você acha que não tem nada, mas assim, claro, tem uma pobreza material ali, mas a simbologia, ela é carregada, né? Ela é abastada, né? Você tem, no cemitério que eu estudo, por exemplo, que é o cemitério do Forte Santa Rita, em Angola, você chega num cemitério, lá ele é dividido, né? Eu deveria fazer até uma aula só sobre isso, é muito interessante. O lado do enterramento dos brancos, né, e lá é assim até hoje lá, né, você vê que tem uma cultura material abastada. O lado dos escravizados ou o lado dos negros, né, você vê que tem poucos materiais, ou seja, em relação, né? Claro, obviamente que é sempre em relação. Não está tão monumentalizado, né? Você vê rostos, né, esculpidos na pedra, né, pedra filtro, bem rudimentar, mas ali você tem uma simbologia muito grande, né? Aquelas esculturas umbali, né, que a gente vai chamar. Então você tem razão, quanto menor nas classes sociais menos abastadas, menor a cultura material, mas a simbologia a simbologia a gente não pode quantificar, né? A gente pode interpretar, a gente pode qualificar, né? Ronald. Sim. A arte tumular é considerada arte sacra? Então, tem uma discussão boa, Silva, é muito bom ver você aqui, viu? Muito boa pergunta. A arte tumular, eu a princípio, eu diferencio, né? Arte tumular da arte sacra. Mas elas conversam entre si, certamente, né? Se você vê lá, inclusive o Pavinovski não é específico de arte tumular, mas ele é um estudioso da arquitetura, né? E ele vai dizer isso, que a arte tumular ele conversa com a arte sacra, né? E a arte tumular é muito específica também, ela se diferencia bem específica das artes sacras. Você vai ter elementos ali que se diferenciam, por exemplo, na categoria de animais, né? Na categoria, porque a arte sacra me parece mais humana, né? Mais homens, mulheres, santos, né? Sim. Uhum. Exato. A arte tumular tem muita ovelha, sabe? Tem muito inseto, abelha, que abelha pode até remeter a Jesus. Tem casos que abelhas remetem a Jesus. Mas tem casos que a abelha remete à comunidade, à ancestralidade, né? E que você não vai ver isso na arte sacra. Você não vai ver uma abelha na arte sacra. Né? E esses elementos pictóricos, simbólicos, ele é retirado da onde? Da onde que a cultura pegou? Por exemplo, a abelha. Uhum. Sim, então, a cultura ela é filtrada pelo indivíduo, né? Então, o indivíduo, é claro, ele é bebecido da cultura. Mas, assim, para você entender que direção e significado aquele elemento pictórico, como você bem disse, tem, você precisa singularizar essa pictória, né? Essa simbologia. Então, como é que você simboliza? Como é que você singulariza? Você singulariza entendendo a história do indivíduo dentro desse caldo cultural. Né? Então, aí você faz aquela coleção de significados. Você vai ter, por exemplo, enfim, você pode ter uma estátua que veste uma bota, por exemplo. Né? E isso pode indicar o humor daquele que foi enterrado. Né? Você pode por exemplo, o George Orwell, né?
vamos de nudismo, por exemplo. A nudez cemiterial. Né? Você pode ter... a Maristela Carneiro, por exemplo, é uma estudiosa da nudez cemiterial. Então, ela estuda especificamente como que os mortos utilizam dentro da arquitetura tumular a nudez masculina até. Né? Pode ser até as nádegas aparecendo, pode ser de corpo para cima. Por exemplo, George Orwell, no cemitério inglês, né? Ele foi enterrado de barriga para cima, só que por uma questão ali de censura mesmo, ele acabou sendo o propiciatório, a tampa, né, do túmulo. Foi virado de cabeça abaixo, né? Que acharam horror. Outros não. Outros você vai ver no cemitério do Campo Santo, em Salvador, você vai ver esculturas fálicas que são verdadeiros pênis gigantescos. E as crianças ali brincando e tá tudo certo. Então, tranquilo. Né? Ali pode. Ali pode. Né? Diferentemente do museu que há uns anos atrás a gente teve um escândalo muito grande, porque a criança foi lá e teve um performance, né? Uma performance de um artista. Sim. Não sei se você lembra. Então, aí ali já não pode. Né? Quer dizer, já virou um tabu e tem uma polêmica gigantesca. Então, quer dizer, esses elementos pictóricos dizem muito do indivíduo e do lugar onde está esse elemento, né? O espaço. Né? Mas foi muito boa pergunta, viu, Silvio? Você tá vendo aqui agora sim. Tá vendo meu slide aqui? Vocês estão vendo aí? Os slides? Sim. Beleza. Sim. Maravilha. Mais algum comentário, gente? Não? Tranquilo? Então vamos tocar fogo, então. Então, aqui, por exemplo, a gente vê esse exemplo. Então, quer dizer, esses cemitérios, então, são todos essa arquitetura diz muito da relação do homem, do humano, né? Diante da morte, quer dizer, um casal que quer ficar unido mesmo depois de morto, né? Quer dizer, até que a morte os separe, não. Ela quebra esse dogma religioso ou até jurídico, né? E acaba... Deixa eu voltar para cá. Beleza. Quebra esse paradigma, né? Até que a morte se separe, até a página 2. Né? Vamos mais. Gente, eu coloquei aqui... O que a gente vai fazer? História da morte no Brasil, beleza? Um recorte. Ali a gente viu cemitérios de outros lugares e tal, para a gente entender ali as formas tumulares, arte tumular, ter uma noção, né, que a morte significa alguma coisa, diz alguma coisa, né? E aí a gente vai colocar agora a história da morte no Brasil. E eu separei, olha, tem uma infinidade de produção, hein? Apesar de que a história da morte no Brasil é recente e deveria ter o dobro ou o triplo das produções que a gente tem hoje, né? Mas eu falo que deveria porque realmente tem muita coisa para ser estudada ainda, né? Mas mesmo o que a gente tem, eu sistematizei mais ou menos, tá bom? As produções antes dos anos 90, né? E eu dividi justamente dentro dessas categorias, né? Eu coloquei aqui Quem Foi Temperar o Choro e Acabou Salgando Pranto, é um poema do Leandro Gomes de Barros, que eu gostei muito, né? Famoso aí, enfim. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. É muito interessante isso, né? É uma pergunta até, né? O poema termina com uma pergunta. Então, essas produções dos anos 90, eu separei, digamos assim, a produção da história da morte no Brasil
em 4 áreas, tá? Produções antes dos anos 90 ou durante os anos 90 também, eu podia incluir isso aqui também, tá? A propaganda higienista sanitarista da elite médica a partir de 1830, aí já é uma categoria mais... Gente, toda hora eu tenho que voltar aqui para poder admitir o pessoal aqui, senão... Essa propaganda higienista, eu já categorizei pelos assuntos das discussões historiográficas, né, da história. A gente vai entender isso melhor mais à frente. O processo de secularização dos cemitérios, o processo de instalação e desenvolvimento dos cemitérios não católicos e cemitério dos pretos novos. Tá? Então, para a gente chegar no cemitério dos pretos novos, a gente tem que entender mais ou menos o que está acontecendo na história do Brasil, na história da morte no Brasil, e qual é a dinâmica que os cemitérios, qual é o comportamento dos cemitérios mediante essas produções. Então, eu vou apresentar algumas coisas aqui, por exemplo, né, as produções dos anos 90 e antes disso, que eu escolhi aqui, botei 3 livros, mas vocês podem... eu botei 2 livros aqui, 2 livros na imagem, 3 livros para a gente entender e discutir, mas vocês podem procurar mais coisas dentro desse assunto, né? Isso não é rígido, né? Não tem só isso, tem mais, né? Mas senão a gente não dá. Eu vou explicar cada um aqui e aí não vai dar tempo. Então é melhor a gente ir devagar. Uma das primeiras produções, se é que a gente pode dizer dessa forma, é esse livro aí, uma tese de doutorado da Maria da Glória Portucoque. Eu até cheguei a comentar alguma coisa com vocês sobre isso, tá? E aí eu fiquei de tratar justamente hoje os vivos e os mortos no Brasil colonial, da antropofagia à água do batismo, né? Eu cheguei a até falar isso com vocês, que foi entender o vínculo, a Maria da Glória tentando entender, né, o vínculo entre os vivos e os mortos dos tupis guaranis, né? E aí a autora acabou concluindo que essa mistura entre o catolicismo jesuíta e os costumes funerários indígenas, né, no Brasil, que a gente trata de América Portuguesa, né, se deram aí pelos costumes antropofágicos. Tá? E como é que esses costumes antropofágicos? Né? Os tupi-guaranis, eles realmente comiam os mortos, né? E principalmente a cabeça, mas ele só fazia isso com o chefe, não fazia isso com todo mundo, era ritualizado, não era banalizado, era da ordem do sagrado, não era da ordem secular, não é? E os jesuítas, quando chegaram aqui, resolveram mudar essa prática, né, neles, né, nos tupis guaranis. E aí resolveram mudar essa prática pregando, catequizando os índios, não é? Catequizando como? Bom, falando que existia o inferno, o céu, que não era para fazer aquilo e tal. Só que, obviamente, que os tupis guaranis resistiram, né? Fizeram conflito, né? Mas essa imposição foi imposta, né? Agora, a questão é a estratégia que os jesuítas empreenderam, já que por conflitos não conseguiram e as resistências a mudar esse costume estavam muito grandes. Gente, todo costume fúnebre ele é altamente resistente. Guardem isso, sempre. Tá bom? Pode botar sempre aí, sempre. Lidar com a morte e o morrer, ele é sempre uma questão de resistência. Alta resistência. Resistência você vai encontrar em várias coisas. Resistência, enfim, a resistência histórica, né? Você vai encontrar quando os portugueses chegam aqui, né? A capoeira com uma forma de resistência dos escravizados. Você vai, enfim, várias maneiras de empreender uma resistência. Mas a morte, ela se diferencia justamente nesse aspecto porque ela
prolonga essa resistência. Não é? A gente pode traduzir o seguinte, em termos psicanalíticos. A castração, ela é difícil de mudar. Ela muda, sim, mas ela é de longa duração. Tá bom? Ela é de longa duração. A morte, ela é uma análise, um estudo, enfim, de longa duração. Você não vai ver os costumes fúnebres ser mudados em 10 anos, em 2 anos. Você não vai ver. Né? Você vai ver quando você, obviamente, mesmo quando você tem uma pandemia, né? Mesmo quando você tem, por exemplo, a febre amarela no Rio de Janeiro na metade do século XIX, 1850, ou quando você tem uma pandemia do coronavírus de 2022, você vai ver que, mesmo com isso, você tem as transformações, tem as mudanças, mas há uma resistência, né, grande em permanecer do jeito que estava antes, né, dessas pandemias, né? Com relação ao enterramento dos mortos. E aí a gente depois vai tratar isso melhor, vai falar isso melhor. A questão é o seguinte, que os jesuítas, aí nesse livro da Maria da Glória Porto Coque, acusava os tupis guaranis de paganismo, de idolatria, de canibalismo. Canibalismo não é antropofagia, né? Não é. Canibalismo é outra coisa, né? E aí aos olhos dos jesuítas eles estavam entendendo que eram canibais, né? E também um ponto importante que a gente vai ver que Aí não, beleza. Aí a gente vai para a segunda. Então, o que eu falei foi o livro da direita, tá bom? Agora, eu não botei o livro do meio eu não botei. A terceira devoção dos 700 Mineiro, o culto a São Miguel e Alma, da Adalgisa Arantes Campos, tá bom? Esse eu não coloquei aí. Mas é uma produção importante que marca, e também os anos 90, os estudos sobre a questão da devoção. Né? Você tem ali em Minas Gerais, em São Miguel em Alma, todo um aparato, né, de enterramento. Né? Ou seja, para você ser enterrado na igreja de São Miguel em Almas, você tem que ter um hábito, ser enterrado com determinada forma, né? Você tem que acessar a irmandade que está ali operando, né? Então, quer dizer, não é para qualquer um, né? Então, esse é um trabalho bem interessante da Adalgisa, né? O trabalho da Ana Cristina Araújo, A Morte em Lisboa, Atitudes e Representações, ela vai demonstrar que existiam manuais circulando, né? Manuais de devoção, dizendo como que você deve proceder durante ou na hora da morte. Né? O que você tem que fazer? Isso se a morte não for uma má morte. Existe a boa morte e existe a má morte. Sim, a má morte é a morte repentina, a morte que te assombra. Né? Se a gente... É que eu ia falar de estátuas mortuárias, mas não dá tempo, gente, muita coisa. Mas não sei se vocês já repararam, estátua mortuária, os olhos de uma estátua mortuária. Né? A imagem de uma estátua, de uma escultura, né? A imagem de corpo humano, de uma escultura fúnebre, né? Ela é assombrosa, né? A gente parece que ela está viva, né? Parece que ela vai sair dali, vai cumprimentar a gente, enfim, tem uma vivacidade ali, né? Por que eu estou falando isso? Existe todo um estudo ali de arte tumular, de escultura, sobre os olhos, né? E os olhos da escultura são muito significativos, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque esses manuais de devoção do século XVIII, que é o século que a Ana
tá falando, ela vai demonstrar que esses manuais foram um sucesso editorial, né? Inclusive falando sobre escultura mortuária. Claro, isso não é para qualquer um. Está falando de classes mais abastadas, que têm dinheiro para poder gastar nas esculturas, né? Só que mesmo aqueles que não têm dinheiro e que acessa esses manuais, fica com desejo, né, de realizar alguma espécie de elemento escultórico, né? A tal coisa, né? No século XIX, quem não tinha escravo, né? Quem tinha escravo queria ter mais, e quem não tinha desejava ter. É mais ou menos a mesma lógica na morte, né? Quem não tem um sepultamento ornamentado com pompa, rezando tantas missas, né? Sendo enterrado com determinado lençol, determinada mortalha, hábito, né? Determinado cortejo, né? Quem não tem, tem o desejo de ter, né? Então isso também marca muito as relações da morte, né? Marca muito essas atitudes e representações diante da morte. No caso da Ana Cristina Araújo, ela vai dizer o seguinte, que esses manuais orientavam as práticas do bem morrer, né, e a preparação para a morte, né? E um desses manuais foi produzido pelo jesuíta Alexandre Perrier, que teve no Brasil, ele era de Portugal, né, em missão ao adaptar a escatologia católica ao nível da compreensão indígena. Olha só o que esse cara vai fazer. Esse cara, jesuíta, vai unir a escatologia, né, ou seja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do além, né, do céu, do inferno, e das profecias, da doutrina das últimas coisas, como vocês queiram, né, mas o que está em jogo aí é relacionado à morte, né, ou à pós-morte, né, com as compreensões, os entendimentos indígenas, né? E ele começa a se vestir de roupa com estampa chamativa durante as pregações. Esse cara, o Alexandre Perrier. Então, essas estampas coloridas, de tom avermelhado, acabavam representando ou figurando castigos terríveis àqueles que não seguissem esses manuais de devoção do século XVIII. Né? Então, essas táticas de conversão eram muito mais eficazes do que só você ficar falando ali mesmo na língua tupi para os tupis guaranis. Né? Mas foi muito complicado que a própria mesa a mesa censória é uma instância da Igreja Católica, ali dos 800, que vai tensionar essa tática dos jesuítas. Vai dizer que essa tática não estava legal, não era, isso não está muito apelativo, isso não é assim, né? Está convertendo pelo medo, etc. Vamos mais aqui. Tudo bem até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem. Não, tudo tranquilo. A explicação é excelente. Maravilha. Sim. Jonathan, boa tarde. Ô, Jonathan, beleza? Que bom você aqui aí. Tudo bem, cara? Tudo bem. Deixa eu te fazer duas observações ou questões. Claro. Eu estou tentando aqui juntar essa questão toda com a questão das defasagens culturais e um pouco com a teoria psicanalítica, né? Aí eu me lembro que um tempo atrás surgiu um meme, e aí eu sou professor de história, você sabe, né? Eu levo muito meme para a sala de aula, de um grupo de negros dançando com caixão nos braços, né? Lá em Gana. Sim. E aí, quer dizer, a gente estava trabalhando naquele mês ali, História da África, cultura africana, de modo geral, daquele jeito en passant, que é o que a gente consegue fazer no ano letivo. Eu levei esse meme para a gente trabalhar um pouco da diferença, né, da alteridade. E eles resistiram muito a um ritual, uma molecada assim de 14, 15 anos, resistiram muito a um ritual fúnebre, com dança, com sorriso, né? Eu pensando aqui agora, eu acho que tem uma defasagem cultural aí, né? Não sei. Assim, a defasagem, eu diria assim, a defasagem é mais
Você pode sim, porque o que acontece? Você pode tratar de defasagem sim, porque tem que pensar mais, né? A gente precisa discutir mais e ler mais. Também, principalmente, essa questão dos indígenas, né? E eu estou pensando nos indígenas, porque tanto os indígenas quanto a sociedade... Eu vou falar angolana, né? Para a gente não ficar com 50 países na cabeça, que tem uma diversidade africana gigantesca. Então, para não ter que ficar com esses mais de 50 países na cabeça, eu vou reduzir aqui para angolano. Angola e Brasil, eles eram um só. Isso é por volta de 1700, né, no século XVIII. Eles eram um só, final do século XVIII, 1785, eles eram um só, politicamente. O Atlântico não contava. Né? Ele é territorializado, o Atlântico. Depois se desterritorializa, mas ele é territorializado. Tá. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a relação com a morte desses territórios, o angolano, os herreiros, enfim, angolanos e os indígenas, né? Tupi-guaranis e essa diversidade toda, é uma relação que não é de pranteamento, que não é de silenciamento, que não é de uma tristeza profunda. Né? Quem inventa, isso eu posso até depois com mais calma te provar, viu? Mas nesse momento pode acreditar em mim, ou você pode ler o Richard Worsley também, não tem problema. Richard Worsley é o Jesus do Império, Paulo Império. Você pode ler também os livros ali do pessoal do Jesus Histórico, né? Do cristianismo, questões metodológicas, né? O pessoal da FRJ também produz muito isso. Que quem tem uma relação de castração com o riso é o cristianismo. É o cristianismo que faz o enlutamento. Por quê? Porque no primeiro século, a gente vai para os primeiros séculos, século I, século II, século III, ali você vai ver as pinturas e esculturas tumulares também, tá? Representando um Cristo rindo, um Jesus, um riso em Cristo, né? Você tem um riso diante da morte ali. A morte dos primeiros séculos. Depois você vai ver que esse riso vai aos poucos sendo lateralizado e vai caindo no semblante. Olha isso. Vai caindo no semblante. Nas obras artísticas, nas pinturas rupestres, nas artes tumulares. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que o cristianismo... Você não pode rir num Cristo que morreu. Você não pode rir. Não, mas eu estou rindo porque ele ressuscitou. Não importa. Porque não é a ressurreição que está como base. É a morte que está como base. Então você não pode rir da morte. Você tem que ficar triste diante da morte. Tanto é assim que durante os primeiros séculos, o que vai acontecer? Quando a igreja começa a se desenvolver, colocar comida para o morto era um motivo de alegria. Olha só o que vai acontecer. E colocar comida para o morto lá no terceiro século, tá? Terceiro, quarto, quinto século, até depois do Concílio de Nicéia, colocar comida para o morto era um ato de alegria. A igreja teve tanto problema com isso, né, de colocar comida para o morto como ato de alegria, que ela inventa os mártires e agora vocês vão colocar a comida, sim, para o morto, para o mártir, dentro da igreja. Porque ela estava às voltas com essa questão da alegria, com essa questão do riso e de colocar comida para o defunto. Né? Quer dizer, então a relação com a morte são completamente diferentes. E isso, obviamente, que vai dar conflito. Isso vai dar divergência, isso vai dar problema, vai dar resistência.
Não é? Então, quer dizer, quando você se pega, você tá diante de um tabu. Quando você pega um meme em que tem os caras, ainda mais negros, com caixão dançando, não. Outro exemplo, você vai ver A Morte é uma Festa, a gente vai passar por lá. A Morte é uma Festa do João José Reis, que é essa aqui. Estou olhando aqui lá no slide aí de vocês. O João José Reis tem um livro, A Morte é uma Festa, que é justamente isso. Ele vai estudar o cemitério do Campo Santo em Salvador. Vai ter uma revolta da cemiterada lá, né? Eu vou falar mais a miúde com vocês sobre isso. Antes de voltar para o João José Reis, então é isso. Os costumes esses que envolviam o pranteamento do morto, lamentações, amortalhamento, os indígenas, obviamente, que não iam entender nada disso, né? Porque para eles a morte, por exemplo, na África você não tem a figura do morto. Não, o cara não morreu, ele não morreu, morreu e está em outro lugar. Não. Ele está aqui, ele está assistindo a minha aula, ele está aí com vocês, sabe? Ele está aqui. Eu tive em Angola, por exemplo, eu fui na casa de uma determinada pessoa, ela está fazendo trabalho de campo, e eu fui almoçar e cheguei lá na casa dele, aí a cadeira estava vazia, e ele disse para mim assim, eu fui, peguei na cadeira, só toquei na cadeira, ele falou, não senta aí não, que meu avô tá aí. Só que não tinha ninguém, pô. E o avô dele já tinha morrido há mais de 50 anos. Entende? Então é outra relação, é outra relação, sabe? Então quem vai fazer a questão do pranteamento do morto, lamentação, o amortalhamento, tudo isso é o cristianismo, tá bom? O cristianismo entendido aí como, deixa eu voltar para cá, catolicismo que a gente conhece a partir do século XII até, né? Depois do cisma, obviamente, que é o catolicismo que a gente bem mais ou menos permaneceu hoje, né? Então, eu já falei da Ana Araújo e a Morte é uma Festa. Bom, em 1800, aí deixa eu voltar para cá. Então, Jonathan, respondi aí, não sei se eu respondi, eu falei um monte de coisa. Eu nem sei. Ele respondeu principalmente trazendo à tona a questão do cristianismo, acho que foi pulo do gato. E eu só queria fazer uma segunda observação, Ronaldinho. Você falou dos símbolos, né? E aí eu pensei logo nos registros lá do Lacan, do real, do simbólico, do imaginário. A colega lembrou do cemitério de indigentes de São Paulo aí. Em Olinda, Nilópolis, aqui na Baixada, tem um cemitério que quando a galera não tem dinheiro é lá que vai enterrar. E é um cemitério que as covas são extremamente rasas e que não tem simbologia nenhuma. Então, assim, eventualmente você até encontra pedaços de corpos. Então, assim, o vazio de símbolo também dá um acesso assim, ao real, né? Isso. Então, aí... Isso, Jonathan. Foi bom E é traumático, viu, mano? Muito, claro. Não, foi bom você falar isso, porque o que acontece? É o que eu falei, essa pobreza material, cemiterial, ela diz muito dessa dessimbolização. Diz muito dessa dessimbolização da morte, ou de uma não elaboração da morte, ou uma elaboração parcial da morte, né? Para você entrar em luto, você precisa elaborar, né? Elaborar no simbólico, né? Você precisa trabalhar aquilo ali, né? E quando você tem uma pobreza material que possa expressar esse simbólico, isso fica precário, né? Então, agora, mesmo nessa precariedade toda, você tem algo ali que simboliza. Isso é importante também. Tem algo ali que tem um simbólico, né? O pessoal está entrando aqui, mas enfim. Tem algo de precário ali que você pega para poder entender a simbologia, né? É o que eu falei, você olha o cemitério protestante, por exemplo, não tem muitos símbolos. Aí você fala, pô, não tem muitos símbolos. Não, tem. Mas é de outra relação, é outra relação,
né? Enfim, vou voltar para cá. Muito bom você ter tocado nisso, Jonathan. A Morte é uma Festa, do João José Reis, ele defendeu em Salvador, né, ele defendeu que em Salvador, em 1836, houve uma revolta popular, uma cemitério. Ou seja, quando a população e as irmandades, que são organizações devocionais, né, ligados à religiosidade popular, né, que pode ser de elite também, né, você tem o Santíssimo Sacramento, por exemplo, é ligado às cortes, né, mas a dos pés descalços nem tanto, né, a Irmandade dos Pés Descalços não é tanto assim. E as irmandades se recusaram a enterrar seus mortos no cemitério público administrado por uma empresa. Então, essa recusa era motivada pela proibição dos funerais nas igrejas, tendo em vista que a empresa havia conseguido o monopólio dos enterros na região. O que aconteceu ali? Duas empresas entraram em comum acordo com o prefeito da cidade de Salvador, dizendo que iriam construir um cemitério fora dos arredores da igreja, né? Eles conseguiram construir, a prefeitura obviamente pagou, entrou com esse contrato, né? Rolou muita fraude, né? Obviamente, mas eles conseguiram construir esse cemitério, e um cemitério caro, né, com mármore Carrara, com esculturas pictóricas, com arte tumular, né, para uma população que a maioria ali, de 80% da população de Salvador, se eu não disser ali 90%, né, a população mais negra fora da África, em Salvador, o número de escravizados maior que a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Salvador. Então, quer dizer, para que aquele cemitério ali, né? E aí a população se revolta até mesmo porque o prefeito, era um cemitério público, e o prefeito mandou, né, decretou lei que, a partir daquele momento, os parentes não iriam ser mais enterrados na igreja, mas no cemitério, né, nesse cemitério recém-construído, né? Ou seja, ele alegava que tinha ali muita sujeira, né, muita miasma. Miasma é a teoria dos miasmas, né, que estava muito em voga na época, né, que os cadáveres eles eliminavam um gás putefacto, que aquilo ali era fonte de doenças, né, a teoria dos miasmas que os médicos acreditavam, quer dizer, que os médicos propagavam na época era essa, né? E através dessa lei o prefeito então ele falando, olha, enterrar aqui não pode mais porque é um espaço de miasma e vocês vão ter que enterrar agora no novo espaço para os seus mortos. Só que a população se revoltou de tal maneira que 3 dias depois até policial participou dessa revolta, viu? 3 dias depois da inauguração, em 1836, a população, numa turba, esses são os relatos, né? Numa turba, invadiu o cemitério e destruiu o cemitério inteiro, né? Não levando uma peça sequer, não ficou pedra por pedra. Assim, diz os relatos policiais, né? Que inclusive até autoridades judiciais também estavam participando do motim, da revolta, né? Quer dizer, havia ali procuradores, juízes, desembargadores, né? Tudo misturado, a população, tinha população em situação de rua, tinha população pobre, tinha população classe média, quer dizer, obviamente que tinha uma pirâmide ali, né? Uma população pobre maior e salpicado ali de algumas pessoas da elite, enfim. O fato é que não levaram nada do cemitério. Destruíram o cemitério inteiro e não levaram nada, né? Nesse livro também, Jonathan, que eu lembrei da sua pergunta também, é nesse livro que a gente vai ver os quadros do Debré,
né? E tem uns quadros. Debré podia dar uma aula só sobre isso, ia dar um curso só sobre as pinturas artísticas sobre a morte, né? Como é que os estrangeiros, né, que vieram para cá, para o Brasil no século XIX, viam e retratavam a morte, né, nos seus quadros, retratavam o cotidiano brasileiro nos seus quadros, nas suas obras, né? E o Debré tem um quadro que é a morte de um escravizado que era rei em Angola, né? E era rei em Benguela, na verdade. E você vê o Debré pintou um escravizado dando uma estrelinha no meio do cortejo, né? Isso é interessante porque uma estrelinha no meio do cortejo para um devoto é uma falta de respeito muito grande, né? Só que para o escravizado, a estrelinha representava essa inversão de mundo, né? Essa inversão que a morte provoca, né? A morte ela provoca uma troca, né? Digamos assim, é um passo à frente na ancestralidade. Então, eu ocupo o lugar do meu pai e o meu filho ocupa o meu lugar quando o meu avô morre, né? Quer dizer, há uma inversão de ocupação de lugares, né? Então a estrelinha tem toda uma simbologia da estrelinha mesmo, igual aquela que minha filha faz, enfim, que a gente está acostumado. Então isso é muito interessante, né? Bom, aí a gente vem para Cláudia Rodrigues, né? Lugar dos Mortos na Cidade dos Vivos, tradições e transformações fúnebres e transformação fúnebre no Rio de Janeiro, né? Ela vai tratar justamente o que eu tinha dito antes da febre amarela. Na primeira metade do século XIX, o Rio de Janeiro é acometido de uma febre amarela bizarra. Tipo, a mortandade vai lá em cima. Foi num verão, né, justamente no verão que aconteceu essa epidemia de vários meses, né? O alto índice de mortalidade afetou os vivos no sentido de produção do medo, do contágio e da morte. Quer dizer, é mais ou menos isso que acontece com a pandemia, que você fica com medo, né? E esse medo é contagioso, né? Assim como o suicídio também tem um papel aí contagioso, não no sentido de mostrar o suicídio, não. Ele tem um sentido de contágio também. Mas um contágio social, né? Um contágio bem sintomático e social, né? De justamente você ter medo, né? Como vai morrendo muita gente, você fica... Como é que você produz o medo? Vendo que o outro está morrendo, né? À medida que você não consegue simbolizar a própria morte, você tem que ter algo que possa ser produzido e que possa ter esse afastamento da morte, né? Digamos assim. E, obviamente, que a gente tem aí uma diferença entre medo e angústia, que eu não vou entrar nesses detalhes, que o medo tem um objeto claro, definido, a angústia não tem, não vou entrar nesse mérito, mas a questão aí é que a produção do medo, do contágio e da morte foi em decorrência justamente da alta taxa de mortandade, né? Havia um reforço das concepções médicas que defendiam a criação dos cemitérios extramuros afastados dos centros urbanos. Quer dizer, olha a situação. Você fica com uma produção grande do medo, né, do contágio, de morrer por causa da febre amarela, ao passo que os médicos não estão tendo aquele discurso que te ampara nesse medo. Pelo contrário, eles estão defendendo a criação de cemitérios afastados do centro urbano, né? Quer dizer, além de você ter medo da morte, quando você morrer, você vai para onde? Não, eu quero ir para a igreja, não quero ir para o cemitério, porque o cemitério está longe e os meus familiares não vão me visitar, né? Então, quer dizer, tem um duplo aí, né? Pensei que tinha entrado alguém.
Cidade dos Vivos, arquiteturas e atitudes perante a morte nos cemitérios do estado de São Paulo, o Renato Cimbalista, muito bacana esse trabalho do Renato Cimbalista. Por quê? Porque o Renato vai analisar os discursos, mais uma vez, sanitaristas, né, que influenciavam os mecanismos legislativos na década de 1850. Então, as próprias leis vão ser influenciadas por esses discursos, né? A criação de cemitérios extramuros em São Paulo, seja ao nível da província ou das municipalidades, né? No estado inteiro, né? Essa discussão que estava havendo dentro das câmaras municipais também, né? Para você ver como é que toma tudo isso. E a arquitetura, quer dizer, o espaço cemiterial, né, é um espaço, ele pode ser um espaço que um espaço que você não vê o limite, né? E aí isso também tem a ver com justamente a cultura material, né? Quando você tem uma cultura material abastada, né, você vai ver lá as esculturas, você vai ver uma colisão de paisagens. Ok. Mas quando você tem um descampado e ali um cemitério, vou visitar o cemitério que é um descampado. Igual, de novo, teve um cemitério que eu fui em Angola, e ele é um descampado gigantesco. Você não tinha linha de fuga. Né? Na arquitetura a gente trata sobre linha de fuga, que é uma linha de fuga, é onde você vê o limite das coisas. Né? E você não via o limite, né? Aquela paisagem reta, expansiva, aquilo também provoca fobia. Né? Você pode ser um indivíduo fóbico, né? Você pode desencadear fobia visitando cemitérios que não têm linha de fuga. Né? Isso é muito, muito interessante. Né? Porque você não tem limite, né? Você não vê o limite ali. Né? Você não tem não ter paro. Né? Outra questão aí é da Vanessa Cial, Amanda Pagotto. Né? A Amanda Pagotto também Amanda Pagotto e a Vanessa Cial. Do âmbito sagrado da igreja ao cemitério público, transformações fúnebres em São Paulo, nesse recorte aí, a Amanda Pagotto, eu também recomendo muito vocês lerem essa dissertação de mestrado. Né? E também a Vanessa Cial, das igrejas ao cemitério, políticas públicas sobre a morte em Recife. O que acontece? A Vanessa vai provar que em Recife é uma familiaridade local à propaganda sanitarista atrelada à criação das leis e regulamentos. Houve um encaixe aí. Né? Não teve tanta resistência ali em Recife. A gente fala do encaixe sintomático. Né? Houve um encaixe ali entre a propaganda sanitarista e a criação de leis. Só que essas leis que foram direcionadas ao enterramento do cemitério extramuro, né, e a minimização do impacto financeiro mediado pelo governo nas confrarias e irmandades de Recife. Paralelamente atrelada a toda essa ideia da questão sanitária e também encontrando o conceito de secularização da morte. O que acontece? A morte era administrada pela igreja. Mas com a entrada do Estado, o que vai acontecer? Do Estado enquanto, vou colocar enquanto ente, né? Isso em combinação com as prefeituras, em combinação com as empresas. Eles vão começar a construir cemitérios, extramuros, fora do âmbito da igreja, e isso vai começar a ter embates com o discurso religioso. Ao ponto de você, por exemplo, a igreja para construir a Igreja Católica, para construir um cemitério, o que ela faz? Não é construir o templo. O templo também é uma igreja. Então, o que ela faz? Ela benze o terreno. Sempre benze o terreno na hora de construir a igreja e o cemitério. O cemitério do lado, atrás, enfim. Ela está sempre benzendo. Então, ela faz um campo santo. É um campo santo. Só que quando vem o Estado, como é que o Estado não é santo, né? O Estado não trabalha com religião. Então, o que ele faz? Ele, para construir o cemitério e tirar das mãos da Igreja Católica, e a Igreja Católica perder, é claro que eles vão entrar em embate. A solução que se chega no final do século XIX é qual?
que ela não mais agora benze o Campo Santo, né? O terreno, ela benze agora o caixão, né? Essa foi a solução que se chegou no final do século XIX, e a partir dali ela agora individualiza, né? Ela agora não coletiviza mais aquele sagrado, agora ela individualiza aquele sagrado. Já estava individualizado com a sepultura eclesiástica, mas no terreno agora ela coloca em práticas tumulares, né? Em práticas mais específicas. A gente também tem o processo de secularização dos cemitérios, que eu acabei de descrever aqui para vocês, né? Após aí 1870, o cotidiano da morte e da secularização dos cemitérios também é um outro trabalho da Érica Silva, né? Ela vai analisar o cotidiano do tratamento da morte no Pará, né? E aí ela até, na tese dela, ela vai falar que o decreto de 27 de setembro de 1890, para você ver como é que recente, né? Foi permeado por intensas relações de força e de poder. Relação essa que competiam por responsabilidade na administração desses cemitérios e das concepções que diversos segmentos envolvidos tinham com a morte e o ato de morrer. Quer dizer, entra todo mundo. Quando você vai estudar a morte ela entra para todo mundo. Como é que hoje a gente faz com a morte? Eu falo assim porque o que acontece? No Corpo de Bombeiros hoje a gente tem um serviço de ARC, auto-rabecão, né? Auto-remoção de cadáveres. Pelo menos isso é assim no estado do Rio. No estado do Rio, quem faz o trabalho de remoção de cadáveres é o Corpo de Bombeiros, né? Mas a gente só pode botar a mão no corpo depois da presença do perito. Então, o perito é da Polícia Civil, não é do Corpo de Bombeiros, né? Mas aí o perito faz o trabalho dele, a gente recolhe, entrega no ML e o legista faz o trabalho dele. Quer dizer, só daí depois a gente entrega para os serviços funerários. Então, quer dizer, como o serviço público, né, gente? Estou falando de serviço privado, que aí é outra questão. Mas no serviço público passa por 3 instâncias esse cuidado com o corpo morto, né? Minimamente aí, tá bom? Então, como é que a gente passou por essa... Quer dizer, está secularizado, né? Não tem nenhuma espécie ali de igreja que faz esse trabalho. Estou falando aqui do campo do estado do Rio, né? Da nossa realidade aqui. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros não tem nenhuma instância religiosa que remove esse corpo de primeira, né? De primeira linha, né? Na primeira... Quer dizer, mas não era assim, não era sempre assim. Quer dizer, houve um processo de secularização aí a partir de 1870 e que a gente acabou chegando nesse lugar, né? Aí você tem, então, o trabalho da Érica, o trabalho, mais uma vez, da Cláudia Rodrigues nas fronteiras do além, a secularização da morte no Rio de Janeiro, que ela pega aí. Você pode ver que quando a gente fala de secularização, ela está pegando do século XVII até o XIX, longa duração de novo, né? Ela vai... onde a perda ela vai estudar isso, né? Onde a perda da legitimidade da igreja, o recurso aos sacramentos e o ato de fazer testamento, né, gente? São diminuídos e questionados com o poder crescente do saber médico. Então, veja bem, o médico ganhando poder, o movimento liberal, entendido aí, você pode entender como capitalismo também, não tem problema. Então, o saber médico, o movimento liberal, o movimento maçônico, o protestantismo e os movimentos anticlericais. São esses 5 movimentos que fazem frente, né, à legitimidade da igreja de cuidar do corpo morto, né? E aí ela percebe que houve nesse recorte aí histórico, né, houve uma diminuição dos sacramentos e dos testamentos, né? Hoje você tem... Como é que você faz o testamento? O testamento é feito pelo cartório, né? O famoso inventário, né? Quando você pega um testamento, por exemplo, você vê isso muito no trabalho da Elisete. Você tem... Eu vou comentar isso aqui. 1842 já tinha testamento protestante,
aqui rolando, né? E como é que é mas como é que é um testamento protestante, Ronald? Olha, ali você não tem missa, você só tem bens materiais, né? Num testamento católico, né? Num testamento de escravizados, o que vai acontecer? Os escravizados vão para trabalhar a vida inteira para produzir um testamento pequeno, né? Deixando uma roupa, deixando algum objeto querido, né? Para uma determinada pessoa, e só, né? Num cemitério católico, você tem missas, você tem encomendas, né? Encomendas para exéquia, encomenda do corpo, você tem várias em volta do sagrado, né? Digamos assim. No protestantismo, o sagrado não está ali. Isso não quer dizer que não tenha. Tenha, só que está em outro lugar, está no âmbito no foro íntimo, né? No foro pessoal, particular, mas não num documento público, né? Os escravizados eles vão assimilar a mesma lógica, não tanto, mas vão assimilar a mesma lógica, trazendo, obviamente, na particularidade deles, né? A questão, então, você tem o processo de instalação e desenvolvimento dos cemitérios não católicos, né? E é onde que eu quero chegar com vocês hoje. Então já está acabando. Cidadãos de outra pátria, anglicanos e batistas na Bahia, da Elisete da Silva também. É uma tese de doutorado muito boa, que ela vai falar de anglicanos e batistas em Salvador, né? No Recôncavo Baiano. Ela vai estudar isso, né? É muito interessante também. O que ela vai dizer? Abordou a criação e estabelecimento do cemitério anglicano inglês em meio a uma Bahia afrocatólica, né? Entre 1880 e 1930. Ela defendeu a ideia de que o exclusivismo desse cemitério naquele período foi reivindicado pelos tratados de 1810, firmados entre Inglaterra e Portugal. Ela vai dizer que tem um cemitério inglês, né? Um cemitério protestante lá na Bahia, só que esse cemitério é anglicano, né? E aí acontece várias coisas ali no Recôncavo Baiano, ao ponto dos batistas reivindicarem também por serem protestantes e terem o direito de serem enterrados em cemitério anglicano, né, que é o cemitério inglês. Você tem, então, o cemitério de imigrante em Joinville, né, a Lisiana Trilha estudou o caso desses dois cemitérios, né, de Joinville e de Santa Catarina, né? E é a partir desses dois casos que ela vai discutir a relação entre católicos e protestantes, né? E os escravizados estão no meio, ora um, ora com o outro, tá bom? Eu já encontrei casos, por exemplo, isso é de documentação, né? De escravizados pelos protestantes, né? Luterano, escravizado por luterano, escravizado por vamos botar assim, reformados, né? Calvinistas, zwinglianos, enfim, por anglicanos, né? Escravizado por eles, mas na hora do desejo, né? De como esse escravizado quer ser enterrado, ele escolheria em tese, né? Ser enterrado em cemitério católico, né? E aí tem essa dinâmica entre essas duas matrizes, né? Por que eu estou falando que ele escolheria em tese? Porque a gente percebe que ele era escravizado protestante, escravizado de um protestante, mas você vai para o óbito, para o livro de óbitos, né? Para os registros de óbito católico, você encontra ele lá, né? O mesmo escravizado. Então, isso também é uma coisa interessante para você pensar de como a dominação, né? Ou a assimilação, a mentalidade, né? Como que você coloniza uma mentalidade, né? Você simplesmente troca ali o monopólio do poder, né? Ou pelo menos deixa, né? Então deixa ele ser enterrado
num cemitério católico, vamos botar assim, se deixa aí, entre aspas, é um discurso de dominação, né? Voltando para cá, então, eu falei da Lisiane Trilha. Assim, a partir desse estudo, ela discutiu o católico e o protestante por meio das sanções impostas aos que não professavam fé católica. Quer dizer, nesse caso aí, não foram os católicos que foram... Não foram os protestantes que foram excluídos. Foram os católicos que foram excluídos, né? Tanto nas localidades, né, de Joinville e Florianópolis, como também nos cemitérios protestantes. Os cemitérios protestantes, nesse caso, não abrigavam católicos, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque os protestantes eram a maioria, né? Era hegemônico, né? E os católicos eram a minoria, né? Cemitério, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Criação do cemitério dos ingleses do Rio de Janeiro, também do Heraldo. Ele vai discutir como foi possível os ingleses construir, fazer funcionar no Rio de Janeiro um cemitério próprio, né? E garantiu ainda sepulturas que lhe possibilitasse, né, praticar suas cerimônias fúnebres sem o catolicismo ficar enchendo a paciência, né? Como é que foi isso, né? É muito interessante também. Voltando para cá e continuando, os cemitérios dos escravizados, isso aqui, gente, isso aqui é importante, tá bom? Os trabalhos da Mira Bravo, né? Gente, tem vários, né? O Vitor, né? O Vitor Cabral, enfim. Mas as hierarquias na morte, uma análise dos ritos fúnebres católicos no Rio de Janeiro e cemitérios desprivilegiados no Rio de Janeiro escravista. Esse é um trabalho muito interessante. Por quê? Porque a Mira, nesse primeiro trabalho de 2014, ela vai dizer que essa hierarquia ela é complexa, né? Ela reflete essa hierarquia que ela está vendo no cemitério, nos rituais fúnebres, né? É uma hierarquia que tem uma certa mobilidade, digamos assim, né? Reconstruir certos aspectos concernentes à vida, a partir daí compreender como se davam práticas relacionadas à morte e as hierarquias fúnebres. Não sei se vocês sabem, né? Mas como eu estava falando, o cemitério reflete muito daquilo que a sociedade né? Sem concessões, né? Então diz muito isso. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, beleza. Então, hierarquias da morte, uma análise dos ritos fúnebres. Então, óbitos, testamentos, imagens, relatos de viajantes memorialistas, a fim de considerar o máximo de elementos para ter esse costume fúnebre. Ou seja, existe quando você olha para o cemitério, você vai ver túmulos mais ornamentados, menos ornamentados, túmulos com determinados aspectos, sem aqueles aspectos, né? Então, a Mira vai entender, vai estudar isso. O segundo trabalho, dos desprivilegiados, eu lembro que tem uma cena do João José Reis, A Morte de uma Festa, muito interessante, assim. Dois caras, depois eu podia trazer isso também, que eu lembrei agora, mas dois escravizados, eles, isso é relato do guarda, né, digamos assim, que estava na Irmandade, né, dentro do convento, e dentro do convento vocês sabem que tem cemitério, né? Então, o guarda do cemitério, através desse relato, ele diz o seguinte, que havia três caras que por volta das 7 horas da noite, isso lá em Salvador, por volta das 7 horas não, aqui no Rio de Janeiro, desculpa. Três caras, por volta das 7 horas da noite, resolveram ficar de joelho frente à porta de entrada do convento para rezar. E a partir de 1 hora, mais ou menos, dois caras saíram e deixaram o do meio deixaram ali o do meio.
Passado hora, passou-se 2, 3, passou-se 5 horas e o guarda estranhou porque o rapaz do meio ainda estava lá, ajoelhado, rezando. E ele desceu do sentinela, né, onde ele estava, e foi lá. E quando ele tocou na pessoa, a pessoa caiu como se estivesse dormindo. Só que, na verdade, ele estava morto. E aí, para não deixar aquele corpo ali, o guarda convoca ali as irmãs, né? E com muito custo ali, não sabendo o que vai fazer muito com aquele corpo, acaba enterrando ele dentro do cemitério. Então, são estratégias de rituais fúnebres de escravizados tentando ali lidar com esse sistema monopolizado, né? E aí, para a gente terminar, e aí eu vou falar semana que vem, a gente vai destrinchar o cemitério dos Pretos Novos, que é um cemitério só de escravizados do Rio de Janeiro. Trabalho do Júlio César Medeiros, né? Aí vocês podem visitar esse site aqui, tá bom? Pretos Novos, é só digitar no Google Pretos Novos, e já vai aparecer esse site. Muito interessante, explorem lá o site, deem uma olhada, tem várias coisas, tem materiais, tem vídeo, dá uma olhada lá, porque aí durante a semana a gente se prepara, porque na semana que vem a gente só vai falar só disso, né? Teve uma escavação numa casa, pessoal que foi fazer uma obra, não tinha nada a ver com instituição acadêmica, a prefeitura do Rio de Janeiro foi fazer uma obra, e encontrou várias ossadas, né? E quando percebeu, tinha um cemitério embaixo da casa de uma senhora, de uma determinada senhora lá no Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa. E aí se descobriu então que ali havia um cemitério do tamanho de um campo de futebol, né? E toda aquela área foi interditada para poder fazer as escavações, e foi construído ali também o museu, né? O Museu dos Pretos Novos, que é essa figura aí da esquerda que vocês estão vendo, e a escavação é da direita, né? Então, semana que vem a gente vai falar só do cemitério dos Pretos Novos, quer dizer, como ele foi implementado, como é que ele surgiu, porque ele já não existe mais, né? Ele só existiu entre 1780 e 1830, tá bom? Não mais que isso. Mas que cemitério é esse que existiu, como é que era, né? Então a gente vai falar sobre isso, cemitério dos Pretos Novos, cemitério de escravizados, né? Só para a gente ter uma síntese aí do que a gente vai ver na semana que vem. Um viajante alemão evangélico, tá certo? Eu posso dizer assim, tá? Eu posso falar de evangélicos desde o século XVI, não tem problema, tá bom? Mas essa palavra ela vai sofrer várias alterações, tá? Mas no século XIX eu posso tratar dessa forma. E aí o viajante alemão evangélico Freire, ele em 1814, ele se depara com esse cemitério. E ele está ali nas imediações, né, do Valongo, que era a área onde vendia os escravizados, né, onde os escravizados chegavam, né, nos navios e logo iam ali para o Valongo, que é um galpão, né, como se fosse um galpão aberto. Só a gente entender isso. E aí ele vai ter vários relatos ali disso que ele está vendo, né? E aí semana que vem a gente vai falar sobre a violência contra os vivos, a violência contra os mortos, né? Existe violência contra os mortos, Ronald? Existe. Você vai ver na semana que vem. Tem um funcionamento, tem os escravizados, tem o tráfico de escravizados, tem os moradores ali também, porque não tem só senhor de escravo e escravizado, né? Não tem só isso, tem os moradores ali. Tem o mercado ali, né? Não é só o mercado de escravizados, é o mercado de alimento também, né? E a gente vai ver um pouco da origem geográfica desses escravizados, que é de origem banto. Banto é
uma designação muito aberta, né? E a gente vai tentar fechar na semana que vem. Tá bom, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Gente, Tá bom. Obrigada, Ronald. Eu que agradeço vocês. Obrigada, Ronald. Poxa, muito obrigado vocês estarem aqui. Foi ótimo. Eu só consegui gravar aqui o áudio. Depois eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu consegui gravar o áudio. Eu agradeço enormemente vocês vindo até aqui, tá bom? Semana que vem a gente vai concluir esse curso falando. Eu vim prometendo o Cemitério dos Peixes Novos desde a segunda aula, mas agora a gente vai realmente fechar esse mini curso, tá bom, pessoal?